essa matéria orgânica que eu falei para vocês que vocês vão obter, que vocês vão usar, pode ser de dentro do sítio. Resíduo vegetal, o que poderia ser? Poda, resto de capina. Se você passou a roçadeira, porque é lugar que chove demais, no calor, o mato cresce, hoje tá desse tamanhinho, já tá assim, né? Vai tá grande, então rapidinho ela cresce. Então vocês que têm essa vantagem de estar um solo muito encharcado, no verão, rapidinho, vocês têm matéria orgânica. Então só de roçar, você tem um excelente adubo, uma excelente drenagem, porque ela ajuda a drenar essa água para a profundidade, ajuda a raiz a crescer e ainda fornece nutriente. Mas não só vegetal, o esterco também é muito bem-vindo e obrigado. Resíduo vegetal, esterco, animal que conseguirem obter. Os dois juntos é melhor do que um de cada vez. Na possibilidade de só ter um, que priorize o esterco, se puder, porque muitas pessoas não têm bichinhos no sítio, então não tem como ter esterco, vai ter que comprar de fora. Então vocês têm que ver qual que é o melhor. Aí no sítio, o que vocês têm de bastante? Resíduo vegetal. Então esses resíduos você ainda consegue usar, porque daí vocês armazenam. Então vai roçar, armazena, faz um monte, vai fazendo vários montes espalhados no sítio, para que eu não fique carregando isso para lá e para cá. Então pode ser resto de poda, resto de roçada, resto de capina, qualquer tipo. E compostagem também. Então quem olhar aí nos meus vídeos vai encontrar um que eu falei especificamente de compostagem. Voltando, eu não quero que vocês deixem de trabalhar com outros nutrientes, mas esse é a base. É a base. Eu estou dando a vocês a base de ajudar a drenar essa água. Outra coisa, se vocês puderem, pode trazer de fora um tipo de solo mais arenoso, se puder. Se não, tudo bem. Por quê? Porque envolve custo, frete, muitas vezes o preço da terra de terraplanagem, você vai ter que pagar alguma coisa. E o combustível do jeito que tá, não vai sair de graça. Tem um custo disso tudo. Então vocês têm que ver aonde vai o seu bolso. Outro ponto para eu ajudar mais ainda a drenar esse solo. Se você conseguir trazer esse solo de fora, de trazer caminhões com outro tipo de terra, vocês vão plantar amontoado. O que é isso? Eu vou fazer montes, em vez de fazer só a cova em profundidade, eu vou aumentar a altura da superfície do meu solo. Como? Se o meu solo tá assim, reto, eu já tenho matéria orgânica tal, mas aí tem um outro ponto. Eu vou aumentar a altura. Então, se o meu solo caminhando aqui e eu conseguir aumentar, vocês concordam comigo que o nível do lençol freático não vai ser o mesmo aqui embaixo? Se eu fizer uma amontoa, eu vou aumentar o que? Aqui. Eu vou ter mais profundidade. Eu tenho aonde a maior área que a minha raiz pode explorar, crescer, aumentar de tamanho lá embaixo, antes de chegar no lençol ou em algum lugar compactado que ela não consiga formar raiz, por isso que acaba retendo toda essa água. Esse é um ponto. Mas Érica, não tem como carregar terra. Vou trazer da onde? Se vocês puderem juntar, fazer essa montoa com o que vocês têm ali na superfície, fechou. Só que daí, para ajudar a drenar, já que você não pode comprar uma terra arenosa, mistura matéria orgânica, resíduo de folhas, resíduo de palhada, resíduo de roçada, resíduo de tudo que vocês conseguirem. Faz aquela montoa ali para ela drenar essa água em profundidade. Tentando dar luz, eu preciso fazer a vala, não tem jeito, porque existe alguns sítios que eu vejo aquele, parece um lago. Você olha assim, aquele campão todo molhado. Já de cara dá para perceber
que não é um lago. Porque você vê os matinhos ali aparecendo na superfície, você vê as folhinhas ali. Então você já percebe, puxa, aqui está encharcado. Então, se for nessas características, vai ter que fazer vala. Infelizmente não tem jeito. Então aí vocês têm aí uns artifícios. Vala, vai depender do perfil do solo, das camadas. Incorporar matéria orgânica para ajudar a drenar essa água, para fornecer uma comidinha também para a planta. E essa matéria orgânica, quando ela degradar, ela apodrecer, ela vai permitir que as raízes consigam crescer em profundidade. Ou pelo menos na lateral, se tiver qualquer coisa ali no fundo impedindo que ela se desenvolva. Tá? Então são esses pontos. Outra coisa, eu vou fazer a motor para eu poder ter maior profundidade, mas minha raiz crescer sem ficar encharcada. Lembra-se, um ponto, a raiz também respira. Nossa, sério? Lá embaixo da terra ela respira. Ela precisa trocar ar, troca de gases, tá? Então ela tem que ter um nível máximo de umidade para ela conseguir respirar. Senão ela morre. Por isso que às vezes tem plantas que não conseguem suportar lugar muito molhado. Então não esqueça, a raiz precisa de um solo menos encharcado porque ela também respira. E outro ponto também que as pessoas falam, mas Érica, esse não é só o problema. Eu fiz análise de solo, joguei o corretivo, que no caso é o calcário, controlei minha acidez, consegui drenar essa minha área, consegui pôr matéria orgânica, tinha um tiquinho de alumínio, eu consegui com gesso. Ou se eu não tenho alumínio tóxico no solo, que ele impede o crescimento da raiz, tá, gente? Por isso que é importante fazer a análise. Eu só sei se tem ou não alumínio tóxico no solo se eu fizer a análise. Porque o alumínio no solo, ele não deixa fazer raiz. E sem raiz, não vai para frente. Fiz isso tudo bonitinho. Tá ok a parte do solo. Poxa vida, parece que cozinhou a planta. Gente, quando é assim, vocês têm que escolher a variedade, a espécie de planta que melhor se adapta num ambiente molhado. Por quê? Porque se você não tiver como respeitar isso, você não vai conseguir plantar. Você não pode ser teimoso ou até mesmo insistir numa cultura que num lugar encharcado não vai, não adianta. É a mesma coisa da murro e ponta de faca. Então vocês têm que respeitar isso. Ah, não deu certo essa cultura porque tá muito molhado, não vou mais plantar. Isso. Eu sempre falo para qualquer um que vem perguntar para mim essas coisas, tirar dúvida, eu falo, o melhor laboratório que existe é a roça. Porque lá você pode testar uma cultura, uma variedade, uma cultivar, para ver se vai dar certo. Ah, eu fiquei sabendo que tal hortaliça é mais resistente a excesso de água. Ou um solo um pouco mais molhado que o normal. Ótimo, é esse que eu vou plantar. Então aquelas culturas que não vai muito para frente em um ambiente muito úmido, não se esqueça que não é só o solo, o ar também fica úmido. E esse ar úmido, ele favorece o quê? Doenças. Poxa, faz essa. Desse jeito você está jogando um balde de água fria. Não, meu povo, não tô jogando um balde de água fria. Para tudo dá-se um jeito. Só não dá para morte, mas no manejo no campo dá-se um jeito. Lembre-se que eu sempre falo, que meu pai dizia, não existe solo que não produz, existe manejo que está sendo feito errado. Não tem gente que planta no deserto? Por que a gente não pode plantar num lugar onde o solo é mais molhado, mais encharcado e o ar tem uma umidade relativa muito alta? Não é verdade?
Eu tenho que procurar espécies que se adaptam nesse tipo de condição. Ah, Érica, mas eu gosto de trabalhar com hortaliça, tal. Então tá, gente. Se vocês não estão com sítio, procura um lugar que tenha mais areia do que argila. Já ajuda. Ah, mas esse aqui eu herdei do meu avô. Ah, tudo bem. Então vamos tentar fazer um jeito. Faz canteiros mais alto possível, melhor, para poder secar esse solo. Então, num meio desse, a estufa é uma opção. Por quê? Você não precisa ter uma estufa fechadinha na lateral. Num ambiente onde é muito úmido e a umidade relativa do ar é alto, é só uma cobertura, tá? Seja ela tipo londrina ou de arco, a melhor forma